Pronto, torcedor, tudo bem com vocês também? Uma sexta-feira boa para todo mundo, né? Olá, Renata. Olá, Mário Flávio. Um ótimo final de semana, né? Para todos nós. Final de semana que vai ser de pressão, viu? Pressão e pode ser de muito alívio, pelo menos para um dos times de Pernambuco que entram em campo nesse final de semana. Nós só temos dois times de Pernambuco a jogar ainda o Brasileirão da temporada 2020 em 2021. No caso, o Náutico e no caso, a equipe do Sport Clube do Recife. Mas para a gente atualizar a situação do esporte, né? Ontem acabou perdendo para o Corinthians pelo placar de 3-0. Numa circunstância normal, nada extraordinário, né? O time do Nordeste sair para enfrentar uma equipe no sul do país, ou Sudeste, como foi o caso de ontem, e acabar perdendo. Um time que tem um orçamento de aproximadamente 1,5 milhão contra um que tem quase 10 milhões de orçamento. Então não dá para a gente ficar olhando muito, né, como sendo algo tão estranho. E não foi. Não, na verdade, o placar foi normal. Poderia ter sido mais? Não. Porque o Corinthians não criou tantas possibilidades assim. Mas o pior é que o Sport também não criou possibilidades. O Sport foi um time fácil de ser abatido ontem. E se o Corinthians tivesse melhor qualidade, que justificasse os seus quase 10 milhões de folha salarial, teria sido um massacre. Até para fazer o torcedor corintiano esquecer o massacre de segunda-feira passada diante do Palmeiras. Mas o 3-0 foi suficiente para a equipe de São Paulo. O Sport, claro, com muita deficiência. Ontem o nosso comentarista, o Cláudio Oliva, o baiano, comentava sobre isso. A dificuldade que o Sport tem de alguém para cadenciar o jogo no meio de campo. O Thiago Neves não é essa peça? Bom, deveria ser, não foi. Dalberto, horrível lá na frente. Na lateral esquerda, Sander também não consegue dar equilíbrio naquela posição. O Sport joga agora, no próximo domingo, contra a equipe do Bahia. E tem algumas peças importantes retornando. Mas aí é que está. A falta de peças do Sport, né? Eu falo de jogadores que podem fazer a diferença para substituir os que saíram, o Sport não tem. O Sport perdeu um Bárcia por conta de contusão. Perdeu, não é, o Mugni, né, porque o Sport não conseguiu segurá-lo. Mesmo que o jogador não fosse para nenhum clube, nenhuma disputa, o Sport não conseguiu segurar esse jogador do seu elenco por conta de salários atrasados. E perdeu o Jonathan Gomes, né, semana passada. Então está muito difícil. E o técnico, com uma certa razão, ele alertava isso. Ele usou a seguinte frase: o Sport está pagando o preço de não ter segurado jogadores importantes no seu elenco. E aí vai se complicando. Qual é a situação de classificação do Sport hoje? Bom, o rubro-negro, ele é o 16º com 32. Ele tem uma posição a mais que o Vasco, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. Então a pressão para cima do Sport ela é grande demais. Porque o Sport sabe da dificuldade que tem pela frente, nos seus compromissos. O Sport joga contra o Bahia no próximo domingo. Depois o Sport vai ter um compromisso contra o Flamengo em casa, e eu vou parar por aqui. São dois adversários difíceis em casa. Em casa. A situação é muito complicada. O Bahia tem um jogo a menos, vai jogar inclusive no meio de semana, né, na terça-feira. O Sport não joga na terça-feira. O Bahia tem jogo amanhã e já pode ultrapassar o time do Sport. Desculpe, não o Bahia, o Vasco da Gama, né? O Vasco joga contra o Atlético Mineiro, na pressão também, porque é o primeiro time na zona de rebaixamento. E tá uma briga aí, aquele questionamento: será que vamos ter dois times do Rio de Janeiro rebaixados para a Série B? Porque o Botafogo já está rebaixado, né? Não dá para acreditar numa recuperação do time do Botafogo. Interessante ainda sobre a Série A é a briga lá em cima pelo título. O Internacional contra o São Paulo. O Inter tem 59, São Paulo 57 e o Flamengo encostou. O Flamengo agora com os seus 55 pontos. Só que o Flamengo tem um jogo a menos que o líder Internacional. A diferença sendo de 4 pontos, um jogo a menos pode ser tirado. O Flamengo, que ontem conseguiu vencer a equipe do Palmeiras pelo placar de 2-0. A reta do Campeonato Brasileiro, a reta final, vai mesmo sendo muito interessante. Vamos falar da Série B agora. Por que a Série B ela está tão atraente já a partir dessa sexta-feira? Atenção, torcida alvirrubra. O Náutico precisa secar o Figueirense. E o Figueirense vai jogar hoje contra o Juventude às 4 horas da tarde.
um empate, uma derrota do Figueirense, ajuda demais o Náutico se ele vencer já no próximo domingo a equipe do Cruzeiro. É possível? É, porque o Cruzeiro já não é mais um time ameaçado de queda, chegou aos 47 pontos e não chega mais a lugar nenhum. Portanto, o Náutico pode tirar vantagem disso. Joga contra a Raposa no domingo às 4 da tarde. Então será um domingo de emoções. 4 da tarde o Náutico contra o Cruzeiro e às 6h15 o Sport contra a equipe do Bahia. Claro, com a cobertura do timaço da sua Rádio Cidade. Tem possibilidade de o Náutico se classificar já no próximo domingo. Basta o Figueirense perder hoje e o Náutico conseguir pontuar diante da equipe do Cruzeiro. Aí o Náutico praticamente garante a sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória contra o Cruzeiro, uma derrota. Tem também, aliás, uma derrota do Figueirense. Tem também o Vitória, mas o Vitória só joga na terça-feira. Então, torcedor alvirrubro tem 2 times para secar, para estar ligado. No caso, o Figueirense e também a equipe do Vitória. Gente, e em relação ao Campeonato Pernambucano, a Federação Estadual ainda não definiu a data de início da competição. A tabela não foi divulgada, os times já começaram, né? Eu digo os times do interior, no caso Afogados, no caso o Salgueiro, o 7 de Garanhuns, o Vitória, o Veracruz, o próprio Retrô e o Central. Eu deixo o Central por último a propósito, porque o Central é o time mais atrasado em termos de início de preparação visando o campeonato. Mas como eu disse ontem, e vou insistir nisso, um Central muito estranho. Para se ter uma ideia, tá difícil até falar com os jogadores. A princípio, as entrevistas foram proibidas com os jogadores. E a gente só pode agora, no caso os repórteres, só podem agora enviar as perguntas e se eles acharem que a pergunta pode ser feita ao jogador, aí então o jogador vai responder. Está ou não está estranho? A gente segue aqui falando de futebol. Volto para você, Mário, Renata, um ótimo final de semana. E logo mais, 13 horas, estaremos com Cidade Entrevista. Vamos falar sobre investimentos de grandes marcas do país aqui em Caruaru, no caso no segmento automobilístico. Vamos conversar com os representantes da Câmara de Veículos, da Câmara de Concessionários, da Câmara da SIC, né, que é dividida em vários setores. Vamos então conversar com o pessoal das concessionárias hoje, falar sobre investimentos em Caruaru, e tem muita coisa para acontecer nesse setor aqui em nossa cidade. E às 5 da tarde, vamos falar de futebol. Um abraço, Mário, um abraço, Renata.